no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Irmãos, irmãs, que bom estarmos juntos para a nossa oração, a nossa reflexão, neste 32º domingo do tempo comum. Estamos mais uma vez com o evangelista Lucas, no capítulo 20, versículos 27 e 34 a 38. Naquele tempo, aproximaram-se alguns saduceus que negam a ressurreição e interrogaram a Jesus. Jesus respondeu: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, com certeza, a afirmação fundamental deste trecho do Evangelho de Lucas, neste 32º domingo do tempo comum, é esta: Deus, o nosso Deus, é o Deus dos vivos e não o Deus dos mortos. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus que fez história com o seu povo, que com ele caminhou. O Deus que conduziu o seu povo pelos caminhos da liberdade, pelos caminhos da vida. E aparece aqui no Evangelho um diálogo de Jesus com os saduceus que não acreditavam, não aceitavam a ressurreição. Com isso, nós podemos dizer que eles tinham um Deus à sua imagem e semelhança, confiavam nesse Deus, eram membros do Sinédrio. Lembrando que o Sinédrio foi o tribunal que levou Jesus à morte. E a questão que eles propõem aqui é a questão da descendência. Para o judeu, não ter descendência significava ter sido tomado, não é? Significava ter sido castigado por Deus. Ter muitos filhos, não é? Era sinal da bênção de Deus. Enfim, a questão proposta é a questão da descendência, que nos leva à lei do levirato. O irmão podia casar com a viúva do seu irmão falecido para poder suscitar esta descendência. Mesmo porque a situação da viúva, naquela circunstância, era uma situação desconfortante, não é? Sem proteção alguma, exposta, não é? A questão da herança, enfim, a lei do levirato. O irmão casava com a viúva do irmão a fim de suscitar descendência. Eles vão colocar essa questão para Jesus. Como é que se resolveria essa questão, na eternidade? E Jesus vai dizer duas coisas que são muito importantes. Primeira é que o mundo futuro não é a reprodução do mundo atual. Não é a reprodução das relações tal como as vivemos
em nossa sociedade presente. Portanto, não é uma edição melhorada do tempo presente. Essa é a primeira questão. Segundo, que o nosso Deus é o Deus dos vivos, desde sempre e para sempre. E que nós somos chamados à vida em plenitude, à vida eterna. Somos chamados, portanto, a esta comunhão com Deus que ultrapassa o aqui e agora, ultrapassa o humano. E mais ainda, dizer que na eternidade seremos como anjos implica em reconhecer que com categorias humanas nós não podemos descrever a eternidade com Deus. Portanto, hoje, no mundo presente, todos nós necessitamos dessas relações, podemos dizer, humanas, para nos realizar, para nos completar, para dar sentido à nossa vida. Sentido à nossa vida que não se esgota aqui, agora, nas nossas relações, por melhores que elas sejam. O sentido da nossa vida, a felicidade que nós almejamos, é a eternidade com Deus. E na eternidade com Deus não haverá casamento, como eu dizia, não haverá reprodução, não é? Dos modos de relação como nós vivemos hoje, agora. Total liberdade, gratuidade nas relações, confiança, pés no chão, é verdade, tendo sempre o nosso coração, o nosso olhar voltado para esta vida plena com Deus, reservada para os que o amam, para os que fazem a sua vontade, para os que reconhecem que Ele está presente no hoje de suas vidas. Daí o Deus dos vivos e não o Deus dos mortos. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus para sempre presente com o seu povo. E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração.